Então nós vamos ver o resumo do capítulo anterior que estudamos no 19º discurso, o capítulo 1. Nós vimos Achotem hu sheyagia shefa lemakom haraui ulekol echad bifrat. Nós vimos que é um conceito de fechamento, de lacre na hora da Neilá do Yom Kippur. Ele nos explicou o significado desse conceito místico, que isso consiste em filtrar e, de certa forma, até brecar o fluxo divino para que ele não se espalhe de forma indevida, já que ele é infinito e limitado, que ele não chegue também para os lugares inadequados. Então, esse chamado lacre, depois de todo o trabalho nos 10 dias de Teshuvah, culminando com Yom Kippur, especificamente na hora da Neilá do Yom Kippur, então há necessidade, isso que se realiza, nós vimos através dessas Heigvurot, dos 5 aspectos de severidade, esse fechamento e lacre, para que esse novo fluxo que foi atraído durante esse período, para que ele chegue somente para o lugar apropriado e para cada um de forma específica, para cada ser e criatura, na sua medida e na sua necessidade. A shefa klali amitkaber bemalchut de Atzilut beneilá, o chesed ruchani de Atzilut. Nós vimos que esse fluxo ainda está e se encontra de uma forma genérica, de uma forma abstrata, e ele é dirigido e conduzido para a última das 10 sefirot, o último dos 10 atributos divinos, no mundo divino de Atzilut, o mundo chamado mundo da emanação. Isso ocorre na hora da Neilá. Isso está relacionado com Chesed Ruchani de Atzilut. Então, na verdade, aqui existe um fluxo imenso que está associado à bondade, uma bondade a nível espiritual, no campo de Atzilut de emanação. Mas ele nos explicou também que Atzilut Muvdal Mibriá Yetzirá Asiá, que é Esha Nivdal Mishara Yesodot. Ele também nos enfatizou como esse plano, esse mundo de Atzilut é um mundo totalmente divino. E, portanto, ele é distinto dos 3 universos inferiores, Briá Yetzirá Asiá, da criação, formação e ação, da mesma forma que o elemento fogo é distinto dos outros elementos, ele se separa dos outros elementos. ורק בהשתלשלות דבייה הנה על ידי הגבורות דעתיק נעשה חסד שבערך הנבראים. E somente através do desencadeamento da energia divina, através de Briá Yetzirá Asiá, dos mundos inferiores, por intermédio das 5 severidades de Atik, que estão presentes em Keter, a partir disso que pode surgir um chesed, uma bondade que está proporcional e acessível ao nível das criaturas. Ou seja, na realidade, quando essa cota de bondade se encontra ainda no plano de Atzilut, ela se encontra de uma forma por demais elevada e totalmente abstrata e espiritual, que nada tem a ver com as criaturas inferiores, para que ela possa se materializar, tomar corpo e vir e chegar aos planos inferiores de uma forma acessível a eles, tornando-se inclusive, podendo se tornar benéfica a eles e não prejudicial, não uma cota excessiva, uma cota ilimitada que eles não seriam capazes, os seres inferiores, de captar e comportar. Por isso ela precisa ser processada e passar por essas 5 severidades. Ele continua agora no Perek Beit, no próximo capítulo, segundo capítulo do discurso 19, ele continua elaborando esse assunto e nos diz: baseado nisso, Yuvan Inyan Hadin Mishpat Sheyesh Bechol Yom. Nós vamos poder entender aquela citação dos nossos sábios que nós mencionamos anteriormente, que há um julgamento, há um juízo diário sobre o que a pessoa irá ganhar e receber, em termos de sustento, em termos de ganha-pão.
O Kumamar Ezal, conforme dizem os nossos sábios no Talmud em Rosh Hashanah, de Adam Nidon Bechol Yom, que a pessoa é julgada todos os dias, cada dia. Nós havíamos perguntado se, afinal de contas, já é previamente determinado quanto cada criatura e ser irá ganhar desde Rosh Hashanah até Yom Kippur nos 10 primeiros dias do ano. Então, o que significa esse julgamento no dia a dia? Se tudo já foi previamente estabelecido, já foi pré-julgado e já foi, inclusive, determinado, já foi emitida a sentença. Ele nos explica, assim consta na Torá no livro de Êxodo, Sheshet Yamim Tavod Ve'asita Kol Melachtecha. 6 dias você irá trabalhar e neles você irá realizar toda a tua obra. Então, há 6 dias de trabalho que a Torá nos prescreve. 6 dias você irá trabalhar antes de chegar ao Shabat. No Shabat a gente descansa, mas 6 dias você irá trabalhar e realizar toda a tua obra. כי 6 ימים עשה את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. A exemplo do Criador, que em 6 dias ele criou todo o universo, os céus e a terra, os mares e tudo neles contidos. E no 7º dia ele, por assim dizer, repousou. No 7º dia ele se absteve de criação, de trabalho. Então, a exemplo do Criador, também a criatura humana deve agir dessa forma, que ela produza, trabalhe, crie durante 6 dias. No 7º se abstenha de trabalho. Nos fala sobre isso, que aqui parece como que a Torá está prescrevendo não só descansar ou se abster de trabalho no dia de Shabat, mas também a Torá está nos prescrevendo Sheshet Yamim Tavod, 6 dias você irá trabalhar, você deverá trabalhar. Beitar Zohar, consta no Zohar, na obra cabalística sobre isso, Bechol Yoma Veyoma Avid Avid Tei. Cada dia da semana, cada dia do ano, cada dia da nossa vida tem a sua missão, tem o seu trabalho a ser realizado. Cada dia tem uma missão especial, um trabalho especial que nos espera em termos espirituais. Becheinu be'avodat adam, mesmo se aplica no serviço espiritual da pessoa, de Sheshet Yamim Ta'avod ve'asita kol melachtecha. 6 dias, durante 6 dias a pessoa deve trabalhar e realizar todo o seu serviço, toda a sua obra. Em termos espirituais falando também, de kol echad ve'echad mi'Israel yesh lo melachto asher bishvila nivra. Na verdade, todo e cada Yehudi tem uma função, tem um trabalho, uma missão espiritual para a qual ele foi criado. O Bishvilá Yardá Nishmato Lemata. Por essa missão, para realizar esse propósito, a sua alma desceu aqui para esse plano inferior. Urtiv. E assim consta nos Salmos, no livro de Tehilim, Yamim Yetzaru Velo Echad Bahem, que os dias foram formados e dados, e há um presente em cada um deles. Então, um dos significados, uma das explicações desse versículo é de Tachlit kol hayamim asher notzaru venitnu la'adam. Yamim yotzaru, ele nos diz, os dias foram criados, foram formados. Para que os dias foram criados? Para que o tempo nos foi dado? Para que nossa vida tem tantos e tantos dias? Ele nos diz o objetivo de todos os dias que foram estabelecidos, que foram formados e dados, entregues para cada pessoa. O Birdei é com o objetivo e a finalidade, Velo Echad Bahem, She'adam Bavodato Yamshich Bechinat Echad, que o se referindo a Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus nosso, que é que o Deus único, esteja presente em cada um desses dias e que a pessoa, através do seu trabalho espiritual, atraia a divindade, traga o Deus único de forma mais evidente e revelada no nosso mundo a cada dia da sua vida. Ele nos explica também de Echad, a palavra Echad em hebraico, que é composta de 3 letras, Aleph, Het e Dalet, o Rashei Tevot, ela também representa um acróstico, iniciais. De Aleph, o Ein Sof Baruch Hu Alufo Shel Olam. Se diz que o Aleph, que tem valor numérico de 1 também,
ele representa a inicial, que se refere a Deus, Alufosh Elolam, o Senhor do Universo, Ein Sof Baruch Hu, o infinito, que começa com a letra Aleph. Het, a próxima letra de Echad, que é a letra Het, que tem um valor numérico de 8, se refere Hemzain Rekim Baaretz, aquilo que é trazido nos nossos livros, que existem 7 níveis celestiais, 7 céus, até o 7º céu, e a Terra. Então isso seria o 7 mais 1, que vale 8, equivalente à letra Het, o seu valor numérico. Dalet, a última letra de Echad, a letra Dalet, que tem um valor numérico de 4, Dalet Ruchot Haolam, isso representa os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, todas as direções do mundo, toda a dimensão de espaço, e junto com o espaço vem o tempo, ou seja, a dimensão mundana, o mundo terrestre. Ubichlalut, o Inyan Makom, Veyamim, o Inyan Azman. De forma geral, a gente pode dizer, Yamim Yutzaru Velo Echad Bahem, que a palavra Echad, que tem a ver com 7 céus e terra e quatro direções, isso é o conceito de espaço, enquanto que os dias que nos foram dados na nossa vida, isso está associado com o conceito de tempo. Ou seja, nós estamos aqui nesse mundo terrestre, nesse mundo físico e material, nas dimensões de tempo e espaço. E assim fomos criados e aqui fomos colocados. Com que propósito, com que objetivo? Dehainu, ele continua nos dizendo, De Adam avodatol lechaber zman umakom uleachdam belokut. Na realidade, a missão do ser humano aqui nesse plano que envolve tempo e espaço, consiste em fundir, unir tempo e espaço e unificá-los com a divindade. Isso é a letra Aleph, que representa um, Deus único, Senhor do Universo, e como está presente em todas as dimensões. Seja, embutir Deus, divindade, dentro do nosso tempo e espaço. Isso que se revela a Torá, como nos diz Sheshet Yamim Taseh Melachtecha, em 6 dias você irá realizar o teu trabalho, tua obra. No que consiste a nossa obra espiritual, nosso trabalho espiritual? Shei Melechet Adam Betachlit Yeridat Nishmato Lemata. Nisso consiste o trabalho da pessoa, o trabalho espiritual da pessoa, que nele se resume o objetivo da descida da sua alma aqui para esse plano inferior. Isso é realizado no dia a dia. E cada dia, conforme o Zohar, tem o seu trabalho, sua missão específica. Omnam melachazu tzricha leasot bechol yom vayom. E esse serviço espiritual tem que ser realizado a cada dia e todos os dias. Cada dia tem o seu trabalho específico. Não é algo que a pessoa fala, sabe, eu vou deixar de realizar o trabalho hoje e amanhã, e depois da manhã eu vou fazer o trabalho de forma tripla. Eu vou compensar aquilo. Não, na verdade, cada dia, porque dentro da dimensão tempo, cada dia é uma unidade diferente, cada dia tem o seu trabalho específico. Por isso, esse serviço espiritual tem que ser feito e realizado a cada dia e dia. Be'avodah, bigiah, sheyegiat basar, bigiat nefesh. Isso é um trabalho, ou seja, essa missão espiritual também requer de nós um trabalho que requer esforço, empenho da nossa parte, muitas vezes é um empenho físico e também um empenho até espiritual, ou seja, a pessoa se concentrar com o seu intelecto, envolver suas emoções, elevar-se espiritualmente, etc. Ou seja, isso é um trabalho que a pessoa tem que dedicar tempo a esse trabalho, esforço e etc. Esse é o significado místico do versículo da Torá. Sheshet Yamim Ta'avod, 6 dias você irá trabalhar. Bechol Yom Vayom Tzarich Liot Avodah B'avodat Hashem. Que cada um dos dias de trabalho, todos os dias, nós temos que fazer o nosso trabalho, realizar a nossa obra, aquilo que foi concedido como missão à nossa alma, de forma particular, no serviço a Deus. Lefi ma'alat hayom hahu ve'inyanou b'sfirot ha'elionot. E cada dia tem o seu lado particular e peculiar. Diz cada dia de acordo com
a qualidade daquele dia, de acordo com a característica daquele dia, segundo ele é regido de acordo com as sefirot superiores, os atributos divinos superiores. De Yom Rishon, o Chesed, de acordo com a Kabbalah, os 7 dias eles têm a ver com as 7 sefirot emocionais, etc. Por isso, o primeiro dia está relacionado, e assim tem a ver no Gênesis também, com as criaturas que surgiram no primeiro dia. O primeiro dia está associado com Chesed, com bondade, que é a primeira dessas sefirot, das 7 sefirot emocionais. De Yom Rishon, o Chesed. A bondade vem Yanod Avodah Ahavá, ou seja, no domingo, o primeiro dia da semana, o que predomina é a Sefirah de Chesed, é o atributo de bondade. O atributo de bondade dele é derivado o serviço a Deus com amor. Existem algumas formas de servir a Deus, e a forma de servi-lo com amor está enfatizada no primeiro dia da semana, que está relacionado com a primeira dessas 7 Sefirot, que é Chesed, que é bondade, e amor é derivado de bondade. Yom Sheini, segunda-feira é o segundo dia, ele está relacionado com a segunda dessas sefirot, o Gevurah, que é Gevurah, que significa rigor e severidade, vem Yanod Avodah, e no que isso consiste no nosso trabalho de autoaprimoramento, de elevação espiritual, o Irá, isso está associado com temor reverencial a Deus, temor, reverência a Deus. Yom Ashlishi, o terceiro dia da semana, está associado ao terceiro atributo, Tiferet, de glória e esplendor, que é uma mescla dos dois anteriores, vem Yanod Avodah, e que em termos de serviço espiritual ele representa e significa o quê? O Leistaklab e cara de Malka, contemplação no esplendor divino do Rei Superior, ou seja, assim como Tiferet é glória, beleza, e a beleza que surge justamente do contraste ou da mescla de cores, de tonalidades, que isso tem a ver com a Sefirah de Tiferet, que é uma mescla das anteriores. Isso em termos de trabalho divino, ou seja, quando a gente fala em beleza, isso nos remete, está associado com contemplação da grandeza divina, do esplendor do Rei dos Reis, Beit Kalelut, Chesed Gvurah. Na Sefirot, Tiferet é uma mescla, uma mistura, o resultado dessa mescla de Chesed, de Gvurah, de bondade e severidade, que essa mescla produz, tem como subproduto aquilo que é mais bonito ainda, porque não é só assim ou só assado, mas é explorando e se compondo do que há de melhor em cada lado. E aqui também, serviço a Deus, em termos de serviço a Deus, a Havá virá não somente amor ou não somente temor, mas uma combinação de ambos. Yom Arevi, o quarto dia da semana, está associado à quarta Sefirah dessa série das 7 últimas, que seria a Sefirah de Netzach. Netzach é traduzido como vitória. E o que isso significa em termos de serviço e trabalho espiritual? Yanod Avodah leorer midat nitzachon. Isso, em termos de serviço espiritual, significa a pessoa despertar dentro de si, despertar a motivação de que ele tenha a determinação de vencer e ganhar, ou seja, superar todos os obstáculos. E se ele tem que enfrentar conflitos às vezes internos com seu próprio Yetzer Hara, com sua inclinação negativa, ou conflitos externos com forças exteriores que o pressionam para sair do caminho certo, mas Netzach significa uma atitude de determinação para vencer, para superar os obstáculos e sair vencedor. Isso significa, isso está associado ao quarto dia, a quarta da Sefirot Netzach, que a pessoa desperte dentro de si essa atitude de Nitzachon, essa atitude vitoriosa. Levaer e lecharesh gam et adakut dedakut shelalotov, que a pessoa esteja determinada a vencer essa batalha contra o mal, eliminando, exterminando e retirando de si por completo
tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é negativo, mesmo aqueles resquícios mais finos, mais leves, mais delicados, que quase passam desapercebidos, que a pessoa faça uma limpeza total dentro de si, eliminando todas as coisas negativas do seu interior. Por isso também isso está associado com o Gênesis, que o que nós, de acordo com o que nós observamos na Torá, o que aconteceu na quarta-feira do Gênesis, foram colocados, entre aspas, como pendurados no espaço, foram colocados os astros, Sol, Lua, estrelas, etc. Sheor Hameir, os astros que produzem essa luz que ilumina. דשמש הוויה, הדוחי מחלט הדקות שבדקות הלא טוב. E na verdade, no versículo no Tehilim, a luz do sol é comparada com a energia divina contida no nome de Deus no tetragrama. Assim está escrito no versículo no Tehilim, nos Salmos, que Shemesh u'Magen, da mesma forma que atua o sol e um escudo protetor, esse escudo que encobre sobre o sol, pode ser uma cortina, pode ser uma persiana, ou o que for, assim também funciona com a energia divina nos nomes Havaye, tetragrama, Yud-Kei Vav-Kei, e Elohim. Ou seja, que o nome Havaiá representa a luz que ilumina e brilha, enquanto que o nome Elohim representa o escudo que encobre e obscurece. Mas de qualquer forma, nós vemos aqui no versículo que a luz divina é comparada com o astro, com a luz solar, com o astro que emite luz. E assim também ele nos fala, por isso, na quarta-feira, quando foi que surgiram os astros, que o sol foi colocado, sol também, a lua, as estrelas foram colocados nos céus, e eles são os astros luminosos, iluminados, etc. Sheor Meir, de Shemesh Havaye. Então se diz que essa luz que brilha e ilumina, essa luz divina que está simbolizada no sol, a luz de Havaye, quando a luz, essa luz é tão forte e intensa, quando ela se faz presente de forma revelada, Adochal Mechalá Gamet Adakut Bedakut Alotov, ela acaba eliminando, ela acaba queimando, eliminando, por assim dizer, todo tipo de coisa negativa, mesmo as mais finas, as mais que passam desapercebidas, delicadas, mas elas também, elas são espantadas com essa luz intensa, essa luz divina. Yom HaMishi, quinta-feira, está ligado à quinta dessa série das 7 Sefirot, com a Sefirah de Hod. Hod é também traduzido como esplendor, mas o que isso significa? Ou em termos espirituais, no nosso serviço de elevação, de aprimoramento, de autoaprimoramento, no nosso serviço espiritual, ele nos diz que Nenoba Avodah, isso significa, em termos de trabalho particular nosso espiritual, Leidbonen uleasig, meditação, que a pessoa medite e reflita, a ponto de captar, interiorizar Hod Kvod Malchuto, a glória, o esplendor grandioso da honra divina do seu reinado, como a pessoa também pode extrair isso da própria obra da criação. Ou seja, se a pessoa observa a criação e sabe que há um Criador por trás de tudo, um Criador e um regente por trás de tudo o que está acontecendo, então isso significa, isso está associado com o conceito de Hod, do esplendor divino, a pessoa perceber o esplendor de Deus a partir da sua atuação no universo, seja como Criador ou regente que faz tudo acontecer de maneira harmoniosa, sincronizada, para que tudo esteja no seu devido lugar e na sua forma. Então ele nos diz, esse esplendor divino, conforme a pessoa extrai isso da observação da própria criação. Nós temos versículos nos Salmos que dizem, o salmista exclama, Deus, como é múltipla a tua obra da criação, o Deus, como é imensa e grandiosa a tua obra.
Então, quando a pessoa medita e reflete nas maravilhas da criação divina, e com isso ela absorve, interioriza o esplendor de Deus, seja como Criador ou como regente do universo. Beyom HaShishi, na sexta-feira, o que se faz mais presente, o que está mais revelado e intenso? A sexta Sefirá, o sexto atributo divino, que é o atributo de Yesod, traduzido como fundamento. O que representa esse atributo de Yesod? No que ele se reflete em termos do nosso serviço e trabalho a Deus? Venyano ba'avodahu be'achid bishmaya ube'ara. Yesod, como fundamento, como alicerce, o conceito dele no serviço a Deus está relacionado com o fato de Deus estar unificado nos céus e na terra, nos planos celestiais e espirituais, como no plano terrestre e material. Isso, numa terminologia e linguagem cabalística, representa algo que é chamado, nos livros místicos, a Yichud de Memale Kol Almin Vesovev Kol Almin. A unificação de duas formas de atuação da energia divina no universo e sobre as criaturas. Já falamos um pouco sobre isso anteriormente. Existe aquela forma presente, interior, dentro de cada ser e criatura, proporcional à capacidade e nível de cada uma delas, que ela é chamada de Memale Kol Almin, aquela luz de Deus que preenche todos os mundos, que preenche o universo, se preenche de forma interior, cada um de acordo com a sua capacidade. E existe uma luz transcendental mais elevada, de tão elevada que ela é, por assim dizer, ela transborda, ela não pode estar contida interiormente dentro de cada ser e criatura, por isso ela paira de forma envolvente. E é chamada de Sovev Kol Almin, aquela luz envolvente que envolve todos os mundos, todos os universos e criaturas, como se fosse uma aura sobre elas, mas na realidade essa luz divina, essa energia divina de Sovev Kol Almin, ela é a fonte principal de energia divina que nutre da vida e existência a cada criatura. E aqui ele nos fala de uma unificação de ambas as luzes e energias, Yichud de Memale Kol Almin Vesovev Kol Almin. Isso tem a ver com Yesod, com o atributo de fundamento que está presente e revelado mais no sexto dia da criação, como no sexto dia também da nossa semana de atuação. Então aqui ele nos explicou de forma geral, é claro que isso é bem mais extenso e complexo, mas ele nos deu uma leve pincelada sobre as 6 midot, esses 6 atributos divinos, e o que eles representam em termos de trabalho espiritual para cada um de nós, já que o ser humano foi criado, por assim dizer, à imagem do Criador, e assim como existem os 10 atributos divinos, através dos quais Deus atua sobre o mundo e rege o universo, da mesma maneira nós temos esses poderes no nosso microcosmo, ou seja, dentro da nossa alma, nós temos também presentes forças que equivalem, são derivadas desses atributos, e nós vimos em termos espirituais o que cada uma dessas forças, desses poderes, deve realizar em termos de elevação espiritual de cada um de nós. E em seguida ele vai nos explicar, que é sabido também na Kabbalah, que todos os atributos, eles se misturam entre si, eles se mesclam, existe uma combinação entre eles, Chesed com Gvurah, Gvurah com Chesed e assim por diante, e acabam produzindo, ou seja, há subprodutos de cada um desses atributos ou desses poderes, e se fala que justamente a perfeição reside nisso, nessa combinação. Diferente do que era no plano chamado Tou, na Kabbalah, aquele plano anterior, antes de Tikkun, antes da retificação, onde as Sefirot não se misturavam, não se bicavam entre si, não se misturavam entre elas, mas se diz que aqui no plano de Tikkun, no plano da retificação, nisso consiste a plenitude e a perfeição das Sefirot, e a mesma coisa também nos poderes internos da alma da pessoa, quando eles se mesclam, se misturam e se combinam entre si,
causando e trazendo reações novas, adicionais, e nisso consiste a sua perfeição.